Buenas noches. Estão conseguindo ver aqui os slides? Sim, estamos sim, professor. Tá bem, ótimo. Podia só deixar ele Ah, abrir, né? O PowerPoint. sim, um instante. É esse aí. É. Não foi? Não, só clicar ele vai. É só Eu clica nele. cliquei. Ah, perfeito, Aí. perfeito. Isso, agora foi. Bem, só um instantinho. Telefone aqui desligar. Bien, buenas noches. Yo soy Janaína. Voy a hablar en español para contemplar mis compañeros y compañeras que están acá, intentar hablar un poquito en español. Soy profesora en el Departamento de Trabajo Social en Universidad de Brasília, en Brasil, mas estoy ahora a hacer un postdoctorado em Faculdade de Trabalho Social da Universidade Complutense de Madrid e estou em este momento em Madrid, que acá já são las más de 8, quase 9 de la noche. Entonces, he empezado esse postdoctorado agora, entonces es parte, né, apresentação que vengo a fazer, é parte, é um extrato de algumas aproximações iniciais realizadas nesse pós-doutorado. Título de minha investigação em pós-doutorado, instância de pós-doutorado acá, é Capitalismo Desigual, Educação Superior, Tendências Atuais, Similitudes e Diferenças em respeito de universidades de Espanha e Brasil. E vou estar acá hasta fim de agosto de 2026. Estou com beca de CNPq, que é o órgão que financia em Brasil, então agradeço a CNPq, já empeço dizendo isto, agradeço a CNPq e agradeço também a minha universidade porque estou afastada de meu trabalho para estar nesse momento estudando. Um, sim, objetivo, como é um trabalho que é um extrato, então tenho algumas coisas que quero compartilhar, mas que também já vengo estudando este tema sobre educação, política de educação superior, há alguns anos, né, como docente, professora em Universidade de Brasília, estudando educação superior em capitalismo dependente, mais particularmente em Brasília, suas transformações mais contemporâneas. Em este momento, que trago para cá? Realizar algumas aproximações sobre o direito à educação superior em Brasília e em Espanha, considerando a análise de dos documentos importantes, não? Constituição brasileira de 1988 e a Constituição espanhola de 1978, né? Entendendo aí alguns interesses privados em disputa com interesses públicos em relação ao direito à educação. Bien, aspectos teóricos vou tentar passar rapidito. Um método que trabalhamos é materialista histórico dialético, então isso significa que estamos trabalhando com algumas categorias chaves, como contradições, totalidade, historicidade, e é uma investigação qualitativa. Então, estamos preocupados, né? Eu estou preocupada com questões mais qualitativas do que quantitativas, sim? Em procedimentos que utilizamos para este recorte, revisão bibliográfica sobre o debate de educação superior em Brasília e Espanha, especialmente após anos 90, mas recuperando algumas coisas anteriores também, e uma análise documental, principalmente das duas constituições, de 88, que é a última em Brasília, e de 78, que é a de Espanha. Alguns ejes centrais de análises que trago, direito à educação em ambos os países, considerando os desafios atuais, especialmente com o projeto neoliberal, e as particularidades capitalistas, não? Que são para países dependentes, exemplo, contra a reforma de Estado, cambios com neoliberal, incentivo à privatização, e capitalismo centrais, né, de União Europeia, que estamos acá a estudar especialmente a Espanha, como um eixo central é a questão do Tratado de Bolonha, que há uma alteração em toda a educação superior em Europa, que estou em este momento estudando isto, mas acá só para ter com alguns referenciais. Bem, tentei trazer algumas análises, né, que estão em processo, mas que já puedo trazer. Primeiro, algumas coisas. Constituição de 78 em Espanha, em 88 em Brasil, há algumas aproximações.
principalmente porque resultam de algumas disputas, né, em Espanha, com a ruptura com a ditadura franquista de Franco e um processo de transição para um cenário de abertura à democracia liberal. Já em Constituição de 88 em Brasil, resulta também de uma disputa também, e é de um contexto que está saindo da ditadura, mas que já saiu, mas que está em processo de redemocratização. Então, também há muitas disputas de interesses entre pessoas mais vinculadas à classe trabalhadora e outras vinculadas a interesses capitalistas. O direito à educação está muito marcado nas duas constituições, em Constituição Espanhola, no artigo 27, que há 10 itens apenas, é a um, né? Solamente, que está dentro de direitos fundamentais e as liberdades públicas. E na Constituição brasileira, em artigos variados, de 205 hasta 214, e se encontra em capítulo de educação, cultura, desporto e seção de educação. Só para demarcar, que creio que é importante. Em Brasil, artigo 200, alguns elementos importantes para analisarmos as duas constituições e entendermos um pouco de que falamos sobre direito à educação superior, sim? Em Brasil, há alguns marcos importantes em Constituição de 88, artigo 205, 209 e 213, com colocação de que educação básica é sim obrigatória e é gratuita de los 4 a los 17, 18 anos, que é educação básica em Brasil. Pero educação superior é segundo a capacidade de cada um ou cada uma. Então, há aí uma questão de meritocracia em um país tão pobre, tão desigual, isso é muito complexo. Outros artigos que falam sobre a livre iniciativa privada, recursos destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas privadas, então é claramente um incentivo à questão do privado já em 1988, em nossa Constituição. Para a Espanha, há uma aproximação com isso também. Há um doble reconhecimento em esta Constituição pós-franquista, não? De direito à educação e liberdade de ensinança, porém, pero há também um doble significado. Por um lado, garantir a todos e, por outro lado, preservar maior pluralismo educativo, que, na verdade, não é um pluralismo educativo para que todos puedan ensinar com autonomia, mas sim um pluralismo que está incutido, que está embutido, que está escondido, vamos dizer assim, um sentido de que esse pluralismo é para manter na educação tanto em instituições públicas como privadas também. Sim? Setor privado compete claramente com a educação pública por recursos, especialmente em comunidades autônomas em Espanha, porque há esta constituição, mas comunidades autônomas, que são consideradas províncias, têm também suas administrações, que têm também suas legislações e legislam separadamente, né? Isoladamente de Constituição. Há como se tivesse uma Constituição ou uma legislação de cada província, com autonomia. Em Brasil é diferente. Temos uma Constituição, uma outra lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que também é para todo o conjunto do país. Bem, já falei, deixa eu ver aqui. Sim, e outra coisa que se aproxima do Brasil também é que há a garantia em Espanha de direito à ensinância básica e secundária, de 6 a 16 anos, e educação universitária não se habla sobre isso, né? Não se obriga que o Estado garantiza lá em las comunidades autônomas também o direito à educação superior. Bem, aí, tentando encerrar algumas de análises aqui, em Brasília, expansão através de expansão de educação superior em Brasília, especialmente depois de 990 para cá, é com o setor privado, com grandes conglomerados empresariais, não são instituições distintas, mas são conglomerados que se juntam
de empresas para financiar essa educação superior, especialmente também com ensino à distância. No Brasil, há um artigo importante que diz que as universidades gozam de autonomia científica, administrativa, e que há uma indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. Essa é uma grande conquista para nós outros, mas que com expansão de privatização, e especialmente a partir de ensino à distância, nós não temos essa indissociabilidade, porque essas instituições se preocupam apenas com a ensinança. Em Espanha, há uma autonomia universitária, mas há limites do legislador, o que significa que em comunidades autônomas que têm que têm autonomia para legislar sobre o assunto, estão sujeitas a questões políticas, interesses políticos, então há um limite diante disto. Bom, para encerrar aqui, né? Universidade em Espanha, Universidade em Brasil, claro que rapidamente estão vinculadas ao projeto neoliberal, claro que interações, transformações que vêm com o projeto neoliberal atingem, primeiramente, países desenvolvidos da Europa, principalmente, e que isso repercute, sim, em países considerados de desenvolvimento capitalista dependente, como o caso do Brasil, sim? Contrarreformas, alterações, transformações, estão muito pautados por algumas alterações que ocorrem em Europa, especialmente com o projeto neoliberal e, como consequência, Tratado de Bolonha, que há uma alteração drástica em educação superior em Europa e que isso termina chegando também para o Brasil com algumas particularidades, não? Porque não são as mesmas coisas. Enfim, há em Brasília alianças público-privada, abertura total do setor de educação superior para empresas estrangeiras, como eu falei, principalmente com ensino à distância. Há ataques muito graves à educação pública gratuita, com poucos recursos. Aún saíram algumas matérias recentes em Brasília, falando justamente sobre isso. E em universidade em Espanha, falando mais do caso de CADE, em Madrid, há algumas questões que também atingem, não? A questão de Espanha entrar em comunidade europeia e a questão de que isso traz repercussões com o Tratado de Bolonha e questões de neoliberalismo. Vou encerrar acá, aí solamente as considerações finais para respeitar o tempo, e depois me quedo à disposição para sacar alguma dúvida. Bom, as constituições têm particularidades e têm distintos contextos, evidentemente que sim, em Espanha e em Brasil, pero não limita o uso de recursos, não limita, pero, desculpe-me, pero que não limita o uso de recursos de Estado para a educação privada. Nenhuma das duas constituições, sim? Recurso público é utilizado em instituições públicas e em instituições privadas também, com subsídios diretamente de recursos públicos de Estado. Enfoques atuais: subfinanciamento, desmobilização acadêmica, redução de qualidade de ensinança, de profundação crítica, análises, e para trabalho docente, muito mais intensificado, precário, e isso está ocorrendo nos dois países, de maneira com particularidades, mas de maneira geral, sim, em os dois. Então, podemos dizer que há, dizer que há acercamentos e distanciamentos, ou há aspectos de universalidade e singularidade, não? E concluímos que há, sim, aspectos de universalidade que nos unem, que repercutem também em Brasil e em América Latina, em relação à educação superior, mas que também necessitamos pensar que há particularidades. Há questões particulares que são de nossa formação sociohistórica e há também questões que são mais universais e que nos atingem a todos. Bem, vou parar por acá, porque creio que não tenho mais tempo, mas ia falar um pouquinho de países dependentes, mas qualquer coisa depois por ficar para trabalhar um pouco mais. Mas para encerrar, é importante dizer que há repercussões graves e distintas, e ao mesmo tempo que se aproximam para a universidade pública, tanto em Brasil como em Espanha, e para a profissão docente, né? Nosso trabalho docente. É isso, agradeço muitíssimo a todos e todas em colocado acá meu correio,
caso alguém queira falar um pouquinho mais sobre isso depois. Agradeço a CNPq, que está financiando esta beca que estou aqui, sendo postdoc. Agradeço também a meus companheiros de UNB, porque estou afastada, e agradeço a presença e a atenção de todos e todas. Perdoa-me se me estendi um pouquinho. Graças.